condomínios! Para você que é novo aqui no canal, clica no link e veja os vídeos anteriores para você entender o que estamos construindo aqui. A cada tijolinho que adicionamos, nos orgulhamos desse lindo projeto que está se formando. E você pode nos ajudar a replicar esse projeto, se inscrevendo no nosso canal, curtindo e compartilhando com seus amigos. Assim, a nossa mensagem atingirá mais condomínios, né, e replicará a harmonia que desejamos na convivência em condomínio. Lembra no vídeo anterior, quando a gente comentou sobre síndico, que a gente estava falando sobre homens e mulheres de coragem que toparam esse desafio? Então, da mesma forma, quando a gente fala síndica amiga, não estamos nos referindo somente a síndicas mulheres ou nos comunicando como síndicas, né? O que a gente quer transmitir para vocês é o conceito de sindicância amigável. E quando a gente fala até a próxima segunda-feira amiga, é que a segunda-feira é amiga, nosso dia de encontro para construir essa relação amigável. E hoje nós vamos continuar falando para vocês dessa maestria do síndico, né? Então a gente vai trazer aqui hoje um maestro morador, né? Para contar aí pra gente a real do que ele está vivenciando, enfrentando aí esse desafio. Como a gente sabe, o síndico morador recebe uma remuneração simbólica, né? Que corresponde a uma isenção de taxa condominial. Ou seja, ele não pode contar que isso seja sua única fonte de renda. Pois quando ele assume, né, um condômino, resolve assumir esse desafio, né, de ser síndico do seu condomínio, ele sabe que o tamanho da responsabilidade é muito maior do que ele recebe em troca, né? Então, o que leva, né, alguém a encarar esse desafio? E quem vai contar isso pra gente é o Tadeu, nosso amigo de tempo de colégio, que está engajado com o síndico num prédio que ele mora junto com a família. E nós vamos mostrar essa entrevista para vocês agora. Dá uma olhadinha. Síndico amigo Tadeu, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Muito, assim, gratidão enorme por você estar aqui contribuindo para o nosso canal, assim, com essa nossa construção aqui dessa nova visão, como a gente sempre fala, a nova visão de como é que a gente interage com a gestão do nosso condomínio, né? E é muito importante para nós ouvir quem está na gestão. Nós somos conselheiras, como a gente já falou aqui antes. Isso. E ouvir os síndicos principal, a porta de entrada é a visão do síndico, né? Que é o grande líder, é o maestro, como a gente chamou aqui. Então, bem-vindo, o espaço é seu. Muito obrigado, Roberta. Obrigado, Cristina. Obrigado pela oportunidade também de passar um pouco da experiência que eu tenho tido aqui como síndico, né? Porque a gente sempre fala, né? Eu não sou síndico, né? Eu estou síndico do meu condomínio. Então, é sempre um aprendizado e, para a maior parte, pelo menos dos síndicos que são síndicos moradores, é quase que um aprendizado do zero para todo mundo que começa nessa empreitada, né? Então, é um negócio super importante transmitir um pouco do conhecimento que eu adquiri nesse tempo que eu estou sendo síndico aqui. E esse canal de vocês é um canal super bacana, que eu gostei muito da ideia de vocês, do incentivo que vocês estão dando para os condôminos, né, de participar um pouco mais das atividades dos condomínios, da gestão do condomínio, né? E é um maior prazer estar aqui com vocês. Gratidão. Obrigada, Tadeu. E agora nós vamos para a nossa primeira pergunta, é aquela que não quer calar. O que te levou a ser síndico, né? Como aconteceu, como você resolveu encarar esse desafio? O que te levou a encarar esse desafio de ser síndico? Como é que você caiu nessa rascada? Não, realmente existe mesmo um preconceito geral da sociedade. Isso aí, mais pra frente, depois a gente vai falar sobre alguns outros assuntos, mas eu acho que assim, existe mesmo um preconceito geral da sociedade com relação a essa função de síndico. Eu encontro com vários fornecedores aí que prestam serviço exclusivamente para condomínios, o cara fala, não, pelo amor de Deus, eu jamais seria e tal. Eu também tinha a mesma visão, não era diferente, entendeu? Esse condomínio que nós estamos morando agora, a gente está aqui desde 2006, já tem um tempinho, e a gente não teve a sorte de ter boas administrações, boas gestões no condomínio. Então, assim, um plano de desenvolvimento do condomínio, de obras, nada disso.
E aí em 2016, um grupo de moradores aqui do condomínio, ele resolveu, bom, vamos fazer o seguinte, vamos montar um grupo forte aqui. As pessoas começaram a se movimentar porque o condomínio exigia isso, porque por falta de cuidado na administração e na gestão do condomínio. E aí eles montaram um grupo de trabalho, convenceram todos os moradores que era o grupo de trabalho ideal que a gente precisava. E aí em 6 meses de trabalho, eles estavam com caixa muito bom, os condomínios começaram a ver resultado, muita coisa mexendo e não sei o que, muita manutenção e tal. Só que ele era aquele típico síndico gastador, sabe? E ele era decisões impulsivas, o cara não fazia cotação, não via preço, não via nada. E aí o próprio grupo que o elegeu e que divulgou, que fez a campanha por ele, começou a se rebelar. E aí começou aquele mal entendido entre eles, aí isso começou a chegar nos moradores, foi uma confusão. E aí o grupo fez que o síndico acabou desistindo, falou assim, não, tudo bem, vai, elejam aí quem vocês quiserem. A pessoa que liderou esse motim para tirar esse síndico, né, ela ficou como síndica, ela era uma advogada, ela ficou como síndica por uns 7, 8 meses em 2017. Isso, 2017, 7, 8 meses. Aí ela teve que mudar do condomínio. E como eu estava participando um pouco mais próximo das coisas, estava um pouco mais de disponibilidade de tempo, e ela percebeu essa vontade que eu tinha de fazer as coisas pelo condomínio, ela falou assim, Tadeu, por que você não se elege novo síndico? Eu falei, primeiro que para me eleger síndico, os moradores têm que concordar, né? Então, eu posso até me candidatar, né? Eu falei, não, mas não tem ninguém e tal, não sei o quê. Você tem um conhecimento de finanças que é uma coisa super importante. Essa sua falta de experiência, talvez você consiga suprir rápido, porque você também tem bastante experiência em gestão de projetos, esse tipo de coisa. Pô, você é um cara conciliador, não sei o quê. Bom, enfim, ela conseguiu me convencer. Eu falei, vou encarar essa fria, vai. Já entendi como é que você caiu nessa, como você falou, cair nessa, porque não foi diferente conosco quando foi pro Conselho Fiscal. Oh, meu Deus, vou ter que entrar nessa fria, né? Mas assim, como você disse, é meio que padrão no mercado. Mas aí agora vem outra pergunta que não quer calar. Nesse tempo aí que você tá na gestão, em algum momento você pensou assim, não, o que eu tô fazendo aqui? Vou sair, vou desistir. E se você pensou assim, o que te fez revogar, né, essa decisão e esse impulso de não, tô fora, né, e permanecer aí na gestão por quase 3 anos, como você comentou? Isso mesmo. Eu confesso pra você que algumas vezes eu já pensei nisso. Minha esposa me incentiva muito a eu pular fora dessa, porque realmente é uma função que, assim, a gente não é remunerado, né? É uma função, mas fala assim, não, mas como não é remunerado? Você não é isento do condomínio? Você é um síndico morador isento do condomínio e tal, não sei o quê. Eu falei, gente, não, ser isento do condomínio é o mínimo que o condomínio pode fazer pelo síndico, porque as responsabilidades do síndico e o conjunto de atividades que o síndico está inserido dentro do condomínio, ele é muito complexo. E ser síndico morador é um desafio, porque você não é remunerado por isso, mas tem a contraposição aí, que é realmente você ter a possibilidade de contribuir diretamente para o desenvolvimento e para a manutenção e para o bem-estar do condomínio como um todo, né? Então, tem muita gente que fala assim, eu queria salvar o mundo, né? Salvar o planeta, não sei o quê. Começa salvando o seu próprio condomínio. Exatamente. Você já está fazendo uma coisa grande para um grupo pequeno de pessoas, que às vezes até as pessoas não dão muito valor, mas você está fazendo uma coisa bacana para um grupo de pessoas que está próxima de você e para você mesmo também, né? Diretamente, não é indiretamente, é diretamente. Né? Então isso é uma coisa positiva com relação a ser síndico, que me levou a entrar nessa jornada, né? Mas às vezes que eu desanimei, assim, que eu falei assim, puxa, não vale a pena esse esforço, estava muito ligado a pouquíssimos moradores que só pensam em si mesmo e que jamais poderiam estar vivendo num ambiente com coletividade. Para nossa sorte, nós somos aqui 64 apartamentos e nós temos, 1 ou 2 apartamentos que têm essa mentalidade. E isso ajuda muito, porque toda vez que eu penso em desistir por causa desses 2 apartamentos, ou poucos eventos que acontecem nessa direção, eu penso nos outros a outra grande maioria, que são os outros 60 apartamentos, que as pessoas
sabem viver em sociedade, sabem viver em condomínio, reconhecem o esforço na gestão, percebem a diferença daquilo que a gente está fazendo, entendeu? Mas eu acho que assim, a gente tem que colocar na cabeça e falar assim, olha, tá bom, esses caras pensam desse jeito, o problema é deles, não é nosso, entendeu? Exato. Então, quem que eu represento? Eu represento a coletividade. A coletividade é a maioria dos condôminos. Então, se a gente tem que combater como maioria dos condôminos, como representante da maioria dos condôminos, a gente tem que combater atitudes que não vão de encontro à coletividade, eu vou tranquilo, entendeu? Então, eu já me abalei muito por causa disso. Confesso que às vezes eu ainda sinto, mas hoje eu estou bem mais firme do que no começo. É que somos humanos, né? Então tem que somos humanos. Aquilo vem, mas é o que você falou, esse raciocínio da coletividade é bastante importante, né? Que ninguém consegue agradar a todos, né? Assim, sempre fala isso. Isso é fundamental também. Essa necessidade que você tem de falar assim, não, eu quero ter 100% de aprovação. Gente, impossível. Não dá. Uma coisa, outra completamente diferente e tal, então não adianta. Isso aí você tem que falar assim, eu tenho que ir na direção da maioria, sempre. Sim. Então, eu não vou tomar uma decisão porque eu gosto, ou porque eu quero, ou porque o conselho me recomendou. Eu vou tomar uma decisão sempre pensando no bem da coletividade. Esse tem que ser o seu norte. E aí vai ter gente criticando sempre. Sempre. Isso não tem dúvida. E também tem umas coisas um pouco menores, né, tirando esses radicais aí, 1 ou 2, algumas coisas também que doem um pouco, que vai muito de encontro com o que vocês estão fazendo aí. É a falta de interesse, né? Então, tem aquele cara que critica muito, né? Não é uma crítica construtiva de alguém que quer ver o condomínio melhor. É aquele que quer atormentar quem está trabalhando, entendeu? O cara quer encher o saco mesmo, falando português claro. E tem aquele omisso. Eu acho que até o omisso é pior do que reclama. Com certeza. Entendeu? Porque daquele que reclama, alguma coisinha boa a gente tira dele ali. Isso. Né? Tem algumas reclamações que te faz refletir, fala assim, puxa, tem alguma coisa aqui que poderia fazer melhor. Mas o omisso é o pior. Então, nesse sentido que eu parabenizo o canal de vocês, porque realmente a gente precisa de um condômino participativo. E aí o condômino participativo, ele fala assim, poxa, eu não vou participar porque eu não tenho tempo. Entendeu? Não, mas ele não precisa ter tempo, ele precisa ter vontade, né? Porque a disponibilidade é ridícula, né? Ela é muito pequena. Só precisa ter vontade. Só. Se ele tiver vontade, está meio caminho andando. Não é todo dia, né? Algumas vezes. Algumas assembleias por as convocações são feitas, né? Exatamente. Quando vocês convocam, porque é uma necessidade. A gente não consegue decidir num condomínio onde mora 64 apartamentos igual no seu, só a sua vontade, a vontade de mais 5. Não, tem que ser todo mundo, que nós todos somos corresponsáveis, né? Não tem como. Então, Tadeu, pegando esse gancho, até minha próxima pergunta para você seria assim: o que mais te atrapalha em gerir o condomínio e o que mais te ajuda? Você quase respondeu quase tudo aí nessas questões, né? Que no caso seria o que mais te ajuda você, apesar de ter 2 apartamentos no seu caso que são meio contra, só criticam, você tem outros tantos que te ajudam, te dão aquela força, né? Para você continuar, você não desistir, para você entender que o seu trabalho é importante, que você está fazendo alguma coisa para todo mundo. Isso é muito legal, né, Tadeu? Então, que eu acho que assim, a gestão, ela é um pouco, ela acaba acontecendo fora dos olhos do morador. O morador não percebe que as coisas não acontecem automaticamente no condomínio. Eu acho que o que é importante, que ajuda o condomínio? Um conselho atuante é importante. Subsíndico tá presente. Zelador, um bom zelador faz toda a diferença no condomínio. Apoio da administradora. Então, os moradores que são atuantes, isso é super importante para o condomínio, né? Você ter moradores que gostam de colaborar, né? E a gente caça, eu fico caçando aqui. Que bom. Eu fico caçando um morador que pode contribuir, entendeu? Para pedir uma opinião, para discutir algum assunto, entendeu? O que ajuda, eu acho, é você, como que eu posso dizer assim, compartilhar com as pessoas aquilo que você está pensando para a gestão do condomínio e capturar delas de volta
o feedback daquilo que você está pensando. E isso daí vai meio que direcionando as suas ações. Né? E eu acho que o que mais ajuda é se você conseguir fazer com que essa engrenagem gire de uma maneira bacana, que todos estejam alinhados com o seu objetivo e tal. Aí fala assim, não, mas e o que atrapalha? Tem essa questão dos moradores que desanima, não atrapalha. Sim. Mas eu acho que o que atrapalha especificamente é você ter alguma peça dessa engrenagem falhando. Se a engrenagem funcionar, o negócio acontece. Se tiver alguma falha aí nessa engrenagem de todos esses agentes participantes, sempre tem problema. A gente fala exatamente dessa linha, né? Que estamos todos interconectados e não existe super síndico. Exato. Que ele vai estar com os olhos de raio-x dele o tempo todo, sabe tudo que está acontecendo. Não é Deus, né? Impossível. Ele depende dessa rede de apoio e é exatamente disso que a gente quer falar aqui agora, né? Como é que é a tua relação e a tua comunicação com essa rede de apoio, né? Você já comentou um pouco aí do zelador, como você falou que é fundamental nessa engrenagem, mas tem outras peças, né? É o que você falou, se uma não estiver funcionando bem, aí atrapalha bastante, né, todo o fluxo e essa questão de comunicação que você falou, não só com a sua rede de apoio, como com os condôminos, porque é o que você falou, se você também quer que as pessoas te apoiem, você também tem que ter uma transparência, porque a gente também já viu muito nessa nossa vivência de síndicos moradores, que eu faço, ou mesmo profissionais, e não falo nada pra ninguém, e você, né, eu sou o síndico, eu faço, mas assim, alguns até querem, deixa, não precisa dar detalhes. Não, as pessoas têm que saber, que é para elas poderem ter embasamento para julgar, para votar, né? E para contribuir, inclusive, né? Mas é isso que a gente queria ouvir de você agora. Como é que é essa tua relação, né? Com os condôminos e com também a sua rede de apoio, todos esses interconectados, né? Que te apoiam. Especificamente com os moradores, quando eu comecei a gestão, eu tentei criar assim, um canal de comunicação com os moradores que fosse de fácil visualização. Então a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é, vou criar aviso de elevador. Então aviso de elevador todo mundo pega, e todo mundo acha que também é uma coisa simples, né? A gente estava falando aqui um pouquinho tempo atrás aqui sobre a facilidade de fazer um vídeo desse, né? Não tem dificuldade nenhuma, fazer aviso de elevador é a mesma coisa. É super difícil, você não consegue, isso assim, a comunicação que você faz para o morador do primeiro andar não pode ser, tem que ser a mesma do primeiro andar e do oitavo andar, só que o cara do oitavo andar, ele tem 8 andares para subir lendo, do primeiro andar ele às vezes nem pega o elevador, entendeu? Do primeiro e segundo andar tem que ler muito rápido, então eu comecei fazendo textos enormes, assim, escrevia, o cara tinha que ficar 15 dias no elevador aqui. Então. Quase que ele tinha que paginar lá uma vida para poder ler. Mas a intenção era falar assim, eu preciso estabelecer uma comunicação mais próxima com os moradores. E aí eu comecei a fazer isso. Então, comecei com péssimos avisos, que eram textos muito longos e tal. E aí eu fui me alinhando e tal. Hoje, eu já consigo escrever um pouco menos. Confesso que ainda não está próximo do ideal do primeiro andar. Realmente, eu acho que eu continuo imprimindo para ele, entrego para ele no apartamento. Porque no elevador ele não vai conseguir ler mesmo. Mas eu tenho procurado ser bem mais breve, trabalhar muito com imagem, esse tipo de coisa. Mas eu acho que o mais importante é estabelecer essa comunicação. A comunicação é super importante com os moradores, né? Nesse sentido. A gente precisa deixar claro o que a gente espera deles também. Às vezes, na nossa gestão, a gente fica falando, o morador não participa, o morador não atua, o morador não ajuda em nada, porque ele fica jogando lixo fora do coisa. Mas você falou para ele, olha, vamos fazer um esforço de colocar o lixo dentro da lixeira, vamos fazer um esforço de fechar um portão para abrir o outro, vamos fazer um esforço de não deixar entrar qualquer um. Você precisa deixar claro o que você espera dele. Agora, com relação a funcionários, prestadores de serviço, esse tipo de coisa, é a mesma coisa. Deixar claro o que você espera de cada um. Então, com relação ao conselho, eu tenho uma reunião mensal de prestação de contas com o conselho, eu falo de todos os itens. Com o zelador, eu faço semanalmente uma lista de atividades extra dia a dia, né? Que ele já tem as atividades dele determinadas, ele tem que cobrir portaria, tem que cuidar da piscina, tem que fazer isso, aquilo, tem umas atividades de rotina dele. E aí a gente coloca nessa lista tudo o que ele tem que fazer extra rotina. E com a administradora eu também faço uma reunião mensal para falar dos tópicos que dizem respeito a ela. Então,
tem que dar uma organizada, entendeu? E fala assim, para organizar toma tempo, mas se você não fizer isso, falha a comunicação e aí você não consegue fazer uma boa gestão, porque as pessoas acabam trabalhando naquilo que elas querem. Então é super importante essa comunicação, tanto com o morador como com o funcionário e prestador de serviço. Vai muito ao encontro também do que a gente fala, quando a gente traz o papel do síndico, né, os principais, a gente chama de, a grande importância é a maestria, né, é o que você falou, você tem que coordenar todas essas pessoas, porque elas estão interconectadas, se elas falharem, falha a tua gestão, né, e você é o maestro, você que indica, né, como é que vai sair essa música aí. Então, por isso que a comunicação é super importante nisso, porque se não falar, como é que eles vão saber o que eu quero, né? Ele vai bola de cristal, não dá, né? E eu também não vou esperar ele fazer errado para depois falar que ele errou. Né? E tem que dar um norte, igual você falou. Tem que dar um norte. Falou. A maestria, né? Direcionar cada um, porque às vezes tem que ter muita organização. Muita organização. Muito mesmo. Exige demais, né? E dentro disso tudo, Tadeu, que você está falando, a gente quer saber qual a sua situação mais desafiadora que você já enfrentou enquanto síndico morador. Conta aí pra gente a mais, assim, escolhe uma, que são várias, né? Lógico que isso sabe que não é fácil, né? Eu tive algumas assim, mas eu acho que a mais que me deixou aflito, não sei se é porque também foi bem no começo da minha gestão, mas também pela gravidade da coisa, que poderia afetar todo mundo, foi um vazamento de gás que a gente teve aqui. Foi detectado um vazamento em uma das unidades. Era um cheiro muito forte, e o pior de tudo é que o cheiro de gás saía pela tomada da área de serviço. Mas assim, gás com elétrica, né, era tudo que a gente não queria ouvir, né? Nossa! E aí aconteceu isso, sei lá, eu tinha acho que 1 mês e meio de gestão. Premiado. Foi um prêmio assim de inauguração, assim, foi terrível. E aí nós chamamos a Comgás, foi detectado durante a noite. Nós chamamos a Comgás já fechou de imediato, e a gente tem aqui gás, na época, né, a gente tinha aqui gás coletivo. Nossa. E aí a gente tinha 2 relógios de gás, né, que nós somos 2 blocos, né, Jatobá e Maracá. Nossa. E aí o bloco Maracá, ele ficou 5 dias sem gás, todo mundo sem gás, por conta desse vazamento, que a tubulação era uma só que subia para os apartamentos, e a gente não sabia identificar de onde vinha esse vazamento, se vinha do próprio 8º andar, que foi onde nós identificamos, ou se vinha, por exemplo, do 1º andar, e o gás sobe, né? O gás que está vazando, ele sobe. Então ele vai procurando um caminho, e aí, sei lá, qual que era a origem dele. Aí nós, na época, eu não fazia ideia de como corrigir isso. A própria Comgás deu uma orientação básica pra gente, mas aí a administradora deu um apoio super importante pra gente para a solução emergencial, porque ela já tinha passado por uma situação parecida com um outro condomínio. Então nós contratamos uma empresa, fizemos uma solução emergencial. Até que 4 dias foi um período pequeno aí de falta de gás para as unidades. Mas a gente conseguiu resolver em 4 dias o problema emergencial, e nós depois contratamos uma substituição completa dessa tubulação, porque a gente já tinha visto, e as empresas que tiveram aqui com a gente para fazer a cotação, né, para a gente fazer essa solução emergencial, ela já tinha visto que a nossa tubulação era de aço ferro galvanizado, né, e com o tempo ela enferruja, né? Não era de cobre. Sim. Então ela já estava realmente no ponto para ser trocada, entendeu? Então antes que acontecesse um outro vazamento em alguma outra prumada ou algum outro bloco, a gente optou por fazer uma obra e renovamos toda a nossa tubulação de gás do condomínio. Desde do relógio com gás, até foi uma obra super complexa também. A seleção do fornecedor também e a obra que a gente ia contratar também foi super complexo, porque a gente teve que entender direitinho como é que funcionava todo esse sistema de gás, quais eram as opções que a gente tinha. Os moradores já estavam acostumados a ter o gás dentro do custo do condomínio, então era rateado em partes iguais como a gente rateia a água. Então não era uma cobrança justa, mas como sempre foi muito caro trocar esse sistema, né, do coletivo para o individual,
a gente nunca tinha optado por discutir esse tema, né? A gente começava a discutir nas reuniões de assembleia e já na hora que falava o custo de substituição da tubulação, todo mundo desistia porque não pagava. Mas como a gente tinha a necessidade emergencial de troca por conta do desgaste, a gente aproveitou, individualizou o gás e tirou essa responsabilidade do condomínio. Então hoje, cada condômino responde pelo seu próprio gás, né? Tem um relacionamento direto com a Comgás. Com certeza a situação mais desafiadora que a gente teve até hoje foi, eu pelo menos, foi esse vazamento de gás. Nossa, logo de início, né, Tadeu? Foi um susto. Uma prova e tanto. Bom, agora a gente queria saber de você, o que você gostaria de fazer ainda melhor, né? Mas você sente que te faltam braços, assim. Conta para nós, assim, o que poderia ser melhor? Eu gostaria de fazer tudo melhor. Não, porque assim, ser síndico toma um tempo bastante relevante da gente, né? Então a gente começa com aquele objetivo, assim, não, Tadeu, fica síndico aí que você só vai dar uma olhadinha no livro, não sei o que, blá blá blá. E aí você vai tomando o pé da situação, né? Ele fala assim, não, onde que eu tenho que me mover e tal. E se você tomar cuidado, você trabalha 24 horas por dia no condomínio, porque eu, particularmente, eu gosto muito, né, do que eu faço, assim, dessa gestão do condomínio. Eu acho um negócio super enriquecedor, assim, do ponto de vista de gestão. Mas a gente tem a nossa vida, né? Tem que tocar a vida, né? Tem nossas coisas, tem minha família, tem minhas coisas aqui particulares para tocar. E falta tempo para atuar em tudo. Então eu queria ter umas rotinas mais organizadas, entendeu? Eu queria ter um plano de manutenção bem estruturado para o condomínio, daqueles bonitos que a gente vê naquelas palestras do Síndico Net, né? Que o cara fala assim, uma bomba, marca tal, que ela precisa de manutenção semestral, preventiva, não sei o quê. Em geral, a gente faz uma boa manutenção no condomínio, mas a gente não tem assim uma coisa estruturada, bem detalhada de tudo aquilo que a gente precisa e tal. A gente sempre tem um mais ou menos, né? A gente nunca tá com aquela coisa... A gente sempre vai naquela linha do ótimo inimigo do bom e segue o jogo, porque a gente tem muita coisa para fazer. A gente tem que fazer com cuidado, para fazer bem feito, mas falta tempo para fazer tudo o que a gente quer. Então, acho que esse é o ponto. Né? Nossa... Então braços, tempo, braços, né? Então, falta talvez, braço. Às vezes a rede de apoio é o que a gente fala muito, né? Não tem como, né? É muita coisa, como que você falou, parece simples, mas não é. O morador poderia ajudar muito, entendeu? Então, por exemplo, todo mundo fala aqui, quer ver uma coisa básica? Todo mundo fala assim, poxa, a gente podia ter uma horta aqui no condomínio, né? Poderia. Pô, por que não tem um morador que se interesse e vem aqui e fala assim, pega uma área de jardim aqui e fala assim, você vai ser responsável por essa área de jardim. Me fala o que você precisa e você vai ser meu braço de jardinagem aqui no condomínio. Se eu tivesse um morador desse interessado, a horta já teria acontecido, entendeu? E assim em vários aspectos. Então você fala assim, não, mas Tadeu, o condomínio não vai ter tempo para fazer. Mas é o quintal da casa dele, não é? Não é esse conceito? Então, por que não? Por que não ter tempo, entendeu? Então, tem um cara aqui que entende tudo de segurança. Vou falar, ó como é super importante esse negócio da participação do morador. E eu falo pra vocês que eu fico caçando aqui as habilidades dos moradores pra poder me ajudar, e eu caço mesmo. Quando a gente teve o problema do gás, eu não entendia absolutamente nada de gás, mas aí eu descobri pelo carro que estava na garagem, que tinha uma senhora aqui, que ela trabalhava numa empresa que prestava serviços para Comgás. Olha que bom. E ela começou a participar, eu conversei com ela, expliquei direitinho. Ela foi uma das pessoas prejudicadas porque foi o bloco dela que ficou sem gás. E eu expliquei direitinho para ela, na minha necessidade, que eu precisava compartilhar isso, que eu precisava de alguém para me ajudar. Ela me apoiou do começo ao fim. Olha, tanto na solução emergencial como na implementação do projeto. E eu não conseguiria fazer o projeto sem ela. E ainda no final, ela ainda falou assim, poxa, Tadeu, parabéns, viu? E eu falei assim, por que parabéns? Pô, você que me ajudou em tudo, eu que tenho que dar parabéns pra você. Ela falou assim, não, parabéns porque você é o primeiro síndico que pede ajuda com relação a determinado assunto. Então, é uma faca de... vamos falar assim, tem os dois lados, né? Exato. Tem um lado do morador não colaborar,
mas também tem o lado do síndico pedir também. Exatamente. Sim, exatamente. A gente fala disso e a gente vivenciou isso também, né? A gente pegou um rabo de foguete aqui, Nossa, que tudo complexo. aconteceu ao mesmo tempo, depois de 50 anos sem a Sim. devida manutenção. E em um momento as pessoas muito criticando, aí um advogado criticando não sei o que, o outro, aí eu falo assim, gente, mas assim, uma pessoa levantou, se você tem esse conhecimento, ok, vem pra cá, né? Tipo, vem pro play, né? Ajuda a gente precisa disso. Precisando. Eu não sou advogada, eu não sou isso, eu tô aqui, metendo, né, pondo a cara a tapa, tô, né, colocando o que eu posso, né, dentro que vai dentro do meu conhecimento. Enquanto você estava falando, eu já tinha pensado, até fiz uma anotação aqui, em brincar com uma situação. Eu conheci uma empresa uma vez que eu prestei serviços na área de tecnologia, nada a ver, mas que eles tinham por determinação interna que todos os funcionários faziam rodízio nas áreas, que era para todo mundo sentir a dor de todo mundo. Mas é verdade. Então eu fiquei pensando, por que não, né? A gente lançar uma ideia de que por que não tem um rodízio entre todos os proprietários participar, que seja 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei. É bem legal. Participar da gestão para que ele possa passar. Podia ser uma semana. Uma semana tá ótimo. Suficiente. É uma ideia que me ocorreu aqui agora, e aí vem à tona isso que você falou. Convocar o lado do síndico, né? Não dá, não consigo precisar. Ok, bota uma campanha. Olha, queremos. Alguém conhece de jardinagem que pode tomar frente desse projeto? Isso, por que quem não? sabe? Né? Então, nessa questão de comunicação de via de mão dupla, que não é só deles para nós, mas de nós para eles, né? Quem está na gestão, né? E o síndico, principalmente, que é a figura que traz todas essas demandas, né? Reúne tudo isso, o maestro, né? Então, eu acho que, assim, é isso que eu acho, usando tudo que você está falando, que vem muito ao encontro do que a gente está buscando transmitir aqui, de propor esses desafios, pegar essas duas ideias, esses dois ganchos que eu vi, olha só que bacana, quanta coisa a gente já pode construir. Exatamente. Uma boa ideia. Essa parte que você fala de... Vou tentar esse negócio. Parte, né, de pegar e informar, gente, nossa, essa ideia que ela falou, tô precisando disso e isso, quem sabe alguém aparece. Daí você acha que não vai aparecer, alguém aparece lá. Faz um grupo. Uma semana por mês. Eu vou fazer uma semana por mês aqui, assim, por uma semana. Sortear cada vez um morador. Não é? Sistema de rodízio. Aí, pessoal, tô precisando disso. Quem se habilita? Rodízio, vai por andar. Essa ideia da 1, 2, 3, 4, 5, vai até a 64 e manda lá. Então, esse negócio, quando a gente tiver um plano de comunicação mais estruturado, esse o precisa-se aí é legal. Precisa-se, gostei do nome. Precisa-se. Boa. Já está construindo aqui os tijolinhos, então mais do que a gente vamos lançar de precisa. Isso, boa. Ótimo. Gostei. Plaquinha de fábrica. Plaquinha de fábrica. Não, super legal. Boa. Isso aí. Então vamos lá, Cris, para a próxima. Bom, que é a última, na verdade, né? Eu queria te agradecer muito por sua participação, mas eu queria que você fizesse, o que você deixaria de mensagem como síndico e como morador, as pessoas aqui do canal. O síndico e como morador? Eu acho que a mensagem talvez seja muito parecida, né? Mas eu acho que como morador, eu acho que o que a gente tem que pensar é o seguinte. Eu acho que tem muito síndico aí que é muito comprometido, muito capaz, muito competente, tocando aí a gestão dos condomínios. Mas se você não tem essa certeza, ou não tem esse contato tão próximo com o síndico para saber se realmente essa gestão está sendo feita de uma maneira bacana, transparente, experiente, né, capaz, se aproxima, entendeu? Não se omita da sua responsabilidade, né? Eu acho que isso é um ponto super importante. Não confie cegamente naquilo que está sendo feito na gestão do condomínio. Acho que a gente sempre tem que confiar desconfiando. Você não pode terceirizar essa responsabilidade, porque essa responsabilidade é sua também. Então, o que acontece no condomínio, seja no seu apartamento, no apartamento do seu vizinho, na área comum, na segurança do condomínio, na gestão financeira do condomínio, sua responsabilidade também. Não, eu pago o boleto e tá tudo certo. Entendeu? Não é pago o boleto e tá tudo certo. O que acontece vai te afetar. Então, se eu tenho um síndico de má fé que vai lá e dá um rombo no condomínio, ou uma administradora de má fé que dá um rombo no condomínio, quem vai pagar essa conta, né? E outra, pior, se ele não está cuidando devidamente da segurança do condomínio, itens básicos de segurança do condomínio, quem está correndo risco é você, né? Então, eu sempre falo para os moradores isso nas assembleias, falo assim,
se você morasse numa residência, numa casa, como é que seria a sua vida? Né? Como é que você trataria a sua área externa? Né? Como é que você trataria o telhado, a pintura externa, o jardim, a garagem, né? O relacionamento com o vizinho, esse tipo de coisa? Seria a sua responsabilidade. Então, não é porque tem um síndico, não é porque você paga um zelador, que as coisas vão acontecer naturalmente. Você tem que estar atuando. É lógico que tem alguém que vai trabalhar mais que você, mas participe, né? Tenha conhecimento e endosse aquilo que está sendo feito, né? Acho que isso daí é fundamental. Não se omita, talvez seja a frase, né? Como morador. Acho que isso é um ponto super importante como morador. E como síndico, eu acho que assim, não desanime. Eu acho que o síndico é aquilo que eu estava falando lá um pouco atrás. É uma função muito rica, assim, do ponto de vista de gestão. Então ele é um pouco de administrador, ele é um pouco de moderador, ele é um pouco ele começa a entender de manutenção, de obras, né? Como fazer uma gestão de obras, como fazer uma gestão de manutenção, comunicação, né? Como eu me comunico com o morador, como eu me comunico com os fornecedores, com os prestadores de serviço, né? Fecha o contrato, tem que entender de contrato, né? Tem que ser um pouco de empreendedor também, porque ele tem que ter uma visão mais futurista aí do que vai acontecer para frente, para poder empreender dentro do condomínio, modernizar o condomínio, né? Então, é uma função assim que muita gente tem preconceito, mas é que ela é muito rica do ponto de vista de gestão. A maior parte das pessoas, elas conseguem reconhecer esse esforço do síndico, isso é super positivo, e elas têm que também preponderar frente àqueles chatos. A nossa alegria nesse sentido. E para o nosso crescimento. Né? E para o nosso crescimento. Que são eles que nos fazem crescer, nos fazem nos mover. Recebi uma mensagem no final de ano que falava exatamente disso, né? De movimento. Movimente-se, é o que eu desejo para vocês em 2021, porque se a gente está em movimento, as coisas vão acontecer certamente na nossa vida, né? Então é a ação e... Bem, só podemos agradecer por essa lição que você nos deu e essa visão, sabe, tão pura, tão transparente, tão assim, de uma forma de entrega que a gente vê, né, que você tá passando no seu condomínio, e é isso que a gente está buscando promover, mas de todos os lados, né, do lado que vai ser síndico, quem não vai, mas sem dúvida esse papel de síndico é uma peça importante dessa engrenagem que você comentou. Então, a gente quer assim, agradecer muito pela sua contribuição, né, enriquece muito o trabalho que a gente está propondo aqui. E gratidão, é essa palavra, né, para a gente encerrar aqui. Isso. E falar para você que o nosso canal está sempre aberto para você voltar às suas ideias nessa nossa frente de mudança de pensamento das pessoas, na gestão do condomínio. E foi muito legal passar esse tempinho com você aqui. A gente vê que você está engajado, você está comprometido, de você está exercendo a função muito bem síndico e de morador também, interessado. Olha, foi muito gratificante mesmo. Eu agradeço muito por você ter participado aí com a gente, viu? Pô, obrigado pelas palavras. Precisa-se. Vamos à campanha do Precisa-se, bem legal, que vai ser a próxima. Te convido a gente montar isso daí. Eu gostei bastante do papo, muito obrigado. Eu também achei muito rico aí a gente trocar eu acho sempre muito rico a gente trocar essas ideias, hein, sobre gestão, porque a gestão de síndico às vezes é muito solitária, né? Sim. E acho super importante essa iniciativa de vocês de chamar os condôminos, participem, isso tem tudo a ver com a nossa necessidade de condomínio, tem que estar atuando mesmo. E da minha parte, se vocês precisarem, eu sei que essa conversa foi um pouco mais ampla, genérica e tal, mas sobre um tema específico também, pode me chamar, estou à disposição, tá bom? Nossa, obrigada, Tadeu, muito obrigada mesmo. Então, obrigado a vocês. Até a próxima, Tadeu. Tchau. Tchau. Tchau, condominions. Tchau. Legal. Boa. E a palavra que descreve a motivação para se tornar um síndico morador é coragem. O 6º tijolo dessa nossa construção. E eu te pergunto, qual o ato de coragem que você pode fazer hoje em seu condomínio? Na próxima semana, nós vamos trazer um síndico profissional para conhecer aí também essa outra forma de gestão de condomínios. E esse espaço também é aberto para quem queira compartilhar sua experiência com a gente. Clica no link para se inscrever no nosso canal e seleciona a opção de receber todas as notificações, assim você vai saber quando a gente publicar novos vídeos.
Se você tiver alguma dúvida ou quiser mais informações, manda um e-mail para o endereço que está aqui na descrição deste vídeo. Até a próxima segunda-feira, amiga!